E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um videozinho no canal. Vídeo de hoje em que a gente vai falar um pouco sobre esse possível, provável retorno da fase da Liga das Estrelas no Campeonato Espanhol. Simbora! Para quem se acostumou aí, para quem pegou aquela fase incrível do Campeonato Espanhol, ali, especialmente na era do auge, do ápice do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? Em que o Campeonato Espanhol era não apenas o mais forte, mas também era o mais badalado do futebol mundial, né, cara? A gente sabe que hoje a gente tem a Premier League sendo o campeonato mais forte, o campeonato mais popular, o campeonato que todo mundo quer assistir, em que a maioria dos jogadores quer jogar. Mas por um período ali, esse campeonato foi o Campeonato Espanhol. Basicamente ele sucedeu a Série A, né? Porque durante muitos e muitos anos a Série A italiana foi o campeonato mais forte do futebol europeu e também o mais midiático, onde estavam os melhores jogadores, onde estavam os times mais poderosos. Depois a gente teve essa fase do Campeonato Espanhol, né, cara, em que a gente teve Real Madrid e Barcelona com dois times absurdos montados em torno ali do Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, respectivamente, e a gente também tinha outras forças ali vindo logo atrás, né? O Atlético de Madrid do Diego Simeone e o Sevilla, que sempre conseguia montar times interessantes e se não conseguia corresponder tanto para brigar por uma Champions ou para brigar por um Campeonato Espanhol, acabou dominando por muitos anos aí, se tornando o maior campeão da Europa League de forma isolada, né, cara? Só que aí depois a gente teve aquele período, digamos, de entre-safra, né? Acho que dá pra gente falar assim, que foi um período que começou pouco tempo depois da saída do Cristiano Ronaldo do Campeonato Espanhol. Eu diria que essa decaída do Campeonato Espanhol como liga, como campeonato, ela começa com a saída do Neymar, né? A saída do Neymar em 2017 enfraquece bastante o Campeonato Espanhol. O Neymar é um dos jogadores mais midiáticos, mais populares, que mais atrai público no futebol mundial, deixa o Campeonato Espanhol para jogar no Campeonato Francês. Ali já começou a dar uma decaídazinha, e a decaída foi de vez com a saída do Cristiano Ronaldo, e durante um curto período ali, basicamente o Lionel Messi era quem segurava a grande popularidade do campeonato, né? Até que ele também deixou a liga em 2021, né? E foi, acho que esses anos ali, 2019, 2020, 2021, creio eu que esses 3 anos foram os anos mais fracos do Campeonato Espanhol. Foram anos sombrios, digamos assim. Claro que isso é influenciado não apenas pela saída desses grandes jogadores, mas também pela política, pela forma como o Campeonato Espanhol tem sido administrado pelo Javier Tebas, que é o atual presidente da Liga. Esse vídeo aqui não é especificamente para falar sobre isso, mas eu acho que é algo que todo mundo sabe, né? Que as políticas dele, a forma como ele administra o Campeonato Espanhol prejudicou bastante a Liga. Ele sufoca financeiramente todos os clubes, então a maioria dos clubes simplesmente não tem condições de contratar por causa de uma quantidade absurda de regras que deixa os clubes amarrados no mercado. E foram anos em que o Campeonato Espanhol, muitas vezes, para a maioria dos clubes, exceto o Real Madrid, era mais de vender jogador do que propriamente de contratar grandes jogadores dos outros campeonatos, né? Porém, nos anos recentes, a gente tem uma mudança acontecendo nesse cenário, né? A começar principalmente pelo Real Madrid, obviamente, né? E assim, é fácil você olhar hoje o timaço do Real Madrid e dizer: ah, mas o Real Madrid é rico pra caramba, o Real Madrid pode trazer quem quiser, o Real Madrid sempre monta times galácticos. Mas a gente teve um tempo, há não muito tempo atrás, em que o ataque do Real Madrid era Eden Hazard, gordo, bichado, Asensio, vagalume, Mariano Dias e Vinícius Júnior e Rodrigo ainda muito jovens ali, ainda cru, os dois ainda estando cru. Então, mesmo o Real Madrid chegou a passar por um período estranho, um período em que o elenco do Real Madrid não estava muito bem ali. Não tava essa máquina que a gente tá vendo hoje, né, cara? E o Real Madrid começou a se reforçar, começou a trazer grandes talentos, muitas vezes nem necessariamente trazendo grandes estrelas, mas sim trazendo futuras estrelas e transformando esses caras lá dentro do clube, que nem foi, por exemplo, Camavinga, Tchouaméni, o Arda Güler, que chegou na temporada passada e também é um cara que tem um potencial absurdo para se tornar uma estrela futura. O próprio Jude Bellingham, que já era considerado um dos melhores jogadores jovens de futebol europeu, mas o patamar que o Bellingham atingiu no Real Madrid, ele com toda certeza não tinha lá no Borussia Dortmund, né, cara? Então o Real Madrid ele foi meio que tornando esse elenco que ele tem agora num elenco de grandes estrelas, até que, obviamente, a cereja do bolo, aí sim, uma grande estrela, um grande astro do futebol mundial que o Real Madrid traz agora, que é o Kylian Mbappé. Um jogador pronto, um jogador que já é um dos maiores jogadores do mundo, talvez hoje o maior jogador do futebol europeu. O cara chega aí na janela para reforçar o Real Madrid e reforça
também o Campeonato Espanhol como produto, né, cara? O Mbappé, ele deixa a Liguinha muito fragilizada, né? A Liguinha hoje é um campeonato que perdeu muita credibilidade, credibilidade não é a palavra certa, perdeu muita relevância, acho que essa é a palavra certa, com a saída do Kylian Mbappé, já tinha tido a saída do Neymar e do Lionel Messi no ano passado, e essa relevância que o Kylian Mbappé tinha lá, ele traz para o Campeonato Espanhol. Só que aí a gente também tem, além do Real Madrid, o próprio Atlético de Madrid também fazendo uma janela interessante, né? O Atlético de Madrid já tem alguns grandes jogadores, né? O Rodrigo de Paul, que é campeão do mundo, é um cara que é titular absoluto da Argentina, que tem ganhado tudo recentemente. O Griezmann também é um dos jogadores mais relevantes do futebol europeu. E agora ele traz o Julián Álvares, que é uma contratação, cara, que do ponto de vista do Campeonato Espanhol como produto, é uma contratação que sobe muito a autoestima, digamos assim. Eu não sei se essa é a melhor palavra para utilizar, mas acho que sobe muito a autoestima do campeonato, porque assim, a gente tá falando do Atlético de Madrid, que é, digamos, a terceira força do futebol espanhol, indo lá e tirando um jogador do Manchester City, que hoje é a grande força da Premier League. E aí, obviamente, não é um titular, mas era um dos jogadores, um 12º jogador, digamos assim. Eu falei aqui no vídeo específico para falar sobre o Julián Álvares. Ele foi o terceiro jogador com mais participações em gols na equipe do Manchester City na temporada passada. Ele só ficou atrás do Foden e do Erling Haaland. Então era um jogador relevante do Manchester City. E o Atlético de Madrid foi lá e gastou quase 100 milhões de euros para tirar esse cara e trazer. Um cara que, eu não sei se dá para você dizer que o Julián Álvares hoje é uma estrela do futebol europeu, mas tem potencial para ser. Ele tem qualidade para ser, ele tem currículo para ser, né? A gente tá falando de um cara que ganhou praticamente tudo no Manchester City, é campeão da Champions, pela Argentina, é campeão de tudo também, bicampeão da Copa América, campeão da Copa do Mundo, jogando de titular e tudo, fazendo um gol decisivo. Então é um cara que, se hoje não é um dos grandes nomes do futebol europeu, tem potencial para um dia se tornar. E obviamente a gente também tem o FC Barcelona, né, cara? O Barça, que é um dos maiores clubes do mundo, é um dos clubes mais populares do mundo, mas tem passado por problemas financeiros recentemente, que vem prejudicando um pouco a capacidade do Barcelona de montar grandes elencos. Porém, de uma forma interessante, eles têm meio que conseguido voltar aos holofotes que esse clube se acostumou a ter. Mas para entrar no assunto do Barcelona, meu querido, primeiro eu preciso recomendar para vocês a nossa queridôncia, maravilhosa LS Foot Jersey, porque a gente está aqui falando do Campeonato Espanhol e as novas camisas da temporada 24-25 já estão disponíveis na LS Foot Jersey. Real Madrid 24-25, Barcelona 24-25, Atlético de Madrid 24-25. Você vai achar todas essas camisas por lá. Pode personalizar, pode colocar o nome e o número que você quiser dos seus jogadores favoritos e obviamente o seu nome também. Se for comprar camisa de futebol europeu, considere comprar pela LS Foot Jersey, você vai dar uma força muito grande aqui pro canal, utilizando o meu link que vai estar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado e também no QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês. Beleza? Voltamos aqui então para falar do Barcelona. O Barcelona, eu diria que a grande contratação do Barcelona nos últimos anos, com toda certeza, foi o Robert Lewandowski, né, cara? Eles conseguiram convencer o cara que estava super bem no Bayern de Munique, um dos maiores clubes do futebol mundial, um cara que tinha tudo lá, idolatria, metia gol pra caramba, sempre ganhando um troféu. E o Barcelona conseguiu convencer esse cara a deixar o Bayern de Munique para ir jogar ali os seus últimos anos em alto nível, digamos assim, com a camisa do Barcelona. Então esse aí já foi um golpe interessante. E meio que o entorno disso, o Barcelona foi construindo com jogadores muito jovens, né, cara? Então, por exemplo, o Lamine Yamal, que é da base do Barcelona, é um cara, é uma estrela em ascensão, é um cara que hoje já é um dos jogadores mais falados, já é um dos jogadores que mais atrai atenção no futebol europeu, tanto pelo que ele já fez com a camisa do Barcelona na temporada 23-24, quanto pelo que ele fez na Eurocopa 2024 com a camisa da seleção da Espanha, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um cara que foi um dos melhores jogadores, para mim, o melhor jogador da última Euro, e esse cara é do Barcelona. E eles também trazem o Dani Olmo, agora, que era um dos melhores jogadores da Bundesliga, né? Era um destaque ali do campeonato alemão. E esse cara deixa ali o RB Leipzig e vem para o Barcelona, também adiciona bastante. Já tinha lá o Rafinha, né, que o Barcelona conseguiu trazer, também pagando uma grande quantia para trazer um cara que estava sendo destaque ali da Premier League. E esses dois caras aqui, Gavi e Pedri, que são dois caras que já foram escolhidos o melhor jogador jovem do mundo. Os dois foram e os dois são destaques do Barcelona. É bem verdade que o Gavi e o Pedri, eles já estiveram mais em alta do que estão hoje, né? Acho que se você voltar um ano e meio mais ou menos atrás, o Gavi e o Pedri, eles estavam muito mais em evidência
do que eles estão hoje, até porque assim, os dois andaram tendo muitos problemas físicos, né? O Pedri vem tendo muitas lesõezinhas que vem minando ele, que vem atrapalhando bastante o decorrer da carreira dele, e o Gavi teve uma lesão de ligamento no joelho, uma lesão seríssima. A gente nem sabe ainda exatamente como é que vai ser o Gavi na temporada 24-25, porque é uma lesão extremamente complicada que tirou ele de praticamente toda a temporada 23-24, então vamos ter que esperar para ver como é que vai ser esse desenrolar, mas são caras extremamente relevantes no futebol europeu. Além disso, a gente também pode falar da questão da beira do campo, né, cara? Afinal de contas, hoje, esses três grandes clubes do futebol espanhol possuem grandes treinadores, né, cara? O Atlético de Madrid é treinado pelo Simeone, que é um dos treinadores mais relevantes, um dos maiores treinadores de futebol europeu já tem bastante tempo. Inclusive, acho que hoje é o trabalho mais longevo das principais ligas de futebol europeu. O Barcelona está com Hans Flick, que é um cara que a carreira dele como técnico principal ainda é curta, mas é um cara que já ganhou um sextete, né? Quantos treinadores no futebol ganharam um sextete recentemente, nesse século, digamos assim? 2, o Guardiola e o Hans Flick. Então é um cara que já tem um nome sendo construído aí, é um cara que estava treinando na seleção da Alemanha, treinou o Bayern de Munique e agora está treinando o Barcelona, e o Real Madrid, obviamente, o principal de todos, que está com o Carlo Ancelotti, que é, na minha opinião, o maior treinador da história da Liga dos Campeões da Europa, então também é um cara gigantesco. Então assim, respondendo à pergunta, a Liga das Estrelas voltou? Hoje eu diria que ainda não, eu vou dizer ainda não, mas eu acho que tá voltando. Eu acho que tá no caminho certo para voltar. E até uma coisa que eu esqueci de mencionar, que saiu uma informação hoje de que o Atlético de Madrid tá tentando trazer o N'Golo Kanté, que tá lá no Al Ittihad. É uma negociação extremamente complicada, na minha opinião. Acho que não rola, acho que o Al Ittihad não vai vender. Até porque assim, a gente tá falando de um clube que tem dinheiro infinito, então eles não têm motivo para vender o Kanté. Então seria, uma contratação bastante badalada, né? O Kanté é um dos grandes jogadores que passaram pelo futebol europeu nos últimos anos, mas eu acho que não vai rolar. De qualquer forma, como eu falei, acho que é o caminho. Acho que quando o Atlético de Madrid faz uma contratação do tamanho do Julián Álvares, é muito positivo para o campeonato como um todo, passa uma mensagem muito boa para o campeonato como um todo, embora seja bem verdade que mesmo assim a diferença de poder aquisitivo, de poder financeiro entre os clubes espanhóis hoje ainda é muito aquém da Premier League. Os clubes ingleses, eles gastam como se não houvesse amanhã, é uma bizarrice. Você vê jogadores que nem são de um nível tão incrível assim, às vezes sendo contratados por preços absurdos na Premier League. Como, por exemplo, a gente pode citar o Dominic Solanke, né? Do Bournemouth, que foi contratado pelo Tottenham nessa janela. O Tottenham pagou 70 milhões de euros para contratar o Solanke, que fez uma boa temporada passada, mas 70 milhões de euros, cara. Aí quando você vê o Atlético de Madrid pagando 95 milhões de euros pelo Julián Álvares, nem parece tão caro assim quando você vê o nível das negociações, o patamar financeiro das negociações que os clubes ingleses fazem, né? O Barcelona também, como eu falei, é uma situação difícil do Barça, porque o Barça, cara, ele vive uma situação de, eu preciso me livrar de um jogador para inscrever outro, né? O Barcelona ainda está longe de estar confortável financeiramente falando, mas eu acho que é questão de tempo. Eu acho que daqui para o fim dessa década o Barcelona vai recuperar boa parte do seu poder aquisitivo, especialmente quando o Camp Nou voltar. Eu acho que talvez a consolidação do retorno da Liga das Estrelas, digamos assim, passa muito pelo retorno do Camp Nou. Eu acho que o novo Camp Nou vai dar uma alavancada muito grande no poder financeiro, no poder aquisitivo do Barcelona, e também vai dar uma alavancada muito grande no Campeonato Espanhol como produto, né? Afinal de contas, uma coisa é você ter o Barcelona jogando no Camp Nou, especialmente quando for esse novo Camp Nou, que é um estádio que vai ficar fantástico. Outra coisa é você ter o Barcelona jogando no estádio olímpico lá da Catalunha, né, cara? Não é a mesma coisa, com toda certeza não é. Inclusive, isso é algo que prejudica muito o Barcelona, porque eles não têm a mesma força nos jogos em casa. E o Real Madrid hoje é o grande carro-chefe, né, obviamente. O Barcelona já foi esse carro-chefe, né? O Barcelona, ele era esse clube que tinha as estrelas, né, especialmente na época do trio MSN, com Iniesta, Messi, Neymar, Luizito Soares, Cristiano Ronaldo no Real Madrid, pelo amor de Deus. Mas especialmente nessa época que eles tinham o Messi e o Neymar, porque naquela época os três maiores jogadores do mundo eram Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. 2 desses estavam no Barcelona e um estava no Real Madrid. Até por isso se popularizou o termo, né, Liga das Estrelas, porque de fato naquela época o Campeonato Espanhol, cara, não tinha para ninguém. Você podia até preferir a Premier League como entretenimento, mas em questão de força, em questão de ser uma galáxia, o Campeonato Espanhol naquela época não tinha aparelho. Acho que hoje em dia a gente ainda está aquém disso, é bem verdade. Acho que o único time de hoje do Campeonato Espanhol que se compara
aquela era é o Real Madrid, porque o Real Madrid tem vários dos maiores jogadores do mundo. Se você olha hoje, quais são os jogadores mais relevantes do mundo? Você vai citar o Bellingham, você vai citar o Modric, você vai citar o Vinícius Júnior, você vai citar o Kylian Mbappé, você vai citar muitos caras do Real Madrid. E o Real Madrid ainda tem o Endrick, que é um potencial, né? Um cara que pode vir a se tornar uma grande estrela do futebol europeu também. Então, eu acho que essas equipes estão no caminho certo com toda certeza, com o Real Madrid puxando o bonde. O Atlético de Madrid e o Barcelona só precisam tomar cuidado para o Real Madrid não se desgarrar muito, porque senão o Real Madrid vai lá se fortalecendo, os jogadores do Real Madrid vão crescendo, e o Atlético de Madrid e o Barcelona vão ficando para trás, coisa que é até natural, né? Como eu já falei, na próxima temporada o Real Madrid a tendência é que ganhe tudo no solo espanhol, mas acho que com os times que o Real Madrid que o Atlético de Madrid e o Barcelona estão montando, dá sim para ameaçar dar uma competida. Beleza? Esse foi o vídeo então, meus queridos, basicamente só uma reflexão aí que eu queria trazer para vocês. Manda aqui nos comentários a sua opinião, o que é que você acha dessa fase atual do Campeonato Espanhol. Você tá empolgado? Eu sou um cara que eu fui muito crítico da La Liga, especialmente na temporada 22-23, para mim foi uma temporada bem ruim do Campeonato Espanhol, mas para essa próxima, para essa agora 24-25, eu tô bastante empolgado, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o likezinho, se inscrever no canal se não tiver inscrito e deixar aqui o seu hype, se possível, se você quiser hypar esse vídeo. Beleza? Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Valeu!